Fala aí, pessoal, começa agora o episódio 85 do seu podcast de filmes clássicos. Nesse episódio a gente traz a vida e a obra de Marcel Carné, diretor francês, um dos nomes mais importantes do chamado realismo poético francês, um movimento, uma tendência do cinema francês aí no início da década de 30 e até ali mais ou menos o final da Segunda Guerra Mundial, meados da década de 40. A gente nesse episódio vai focar nos 4 principais filmes do Carné, que a gente entende que são Cais das Sombras, Trágico Amanhecer, Os Visitantes da Noite e O Boulevard do Crime, o seu filme mais famoso, talvez aí o melhor filme do Carné. Pessoal, se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar nossa página oficial filmesclassicos.com.br. A gente também está no Facebook, a gente tem uma página lá e também tem um grupo, se chama Grupo Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um perfil na Filmou, um canal no YouTube chamado Podcast Filmes Clássicos, onde postamos também os episódios. E a gente tem também um perfil na loja do iTunes, que você pode entrar lá, fazer um review e dar umas estrelinhas se você curte aqui o nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a se manter. Então, galera, hoje a gente vem com mais uma biografia aí, né? A gente vai fazer a filmografia dos filmes de Marcel Carné. Hoje eu estou aqui, Fred Almeida. Me acompanha o Alexandre Cataldo, que fala de Blumenau. Alô, Fred. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom. Chove muito no Rio de Janeiro. E eu não sei como é que tá lá em Jundiaí, mas a gente tem aqui, voltando ao nosso podcast, o Rafael Amaral, do blog palavrasdecinema.com, não é isso? Acertei? Acertou em cheio, meu cara. É isso mesmo. Prazer enorme estar aqui novamente com vocês, participando desse podcast, e espero contribuir com um pouco de informação aqui também. Beleza. Rafael, que já esteve aqui com a gente no episódio de Casablanca. Exatamente. Foi isso? Exatamente. Quantos episódios atrás, Alexandre? 11 episódios. Foi no né? 74, isso. 11 episódios 74, atrás. Casablanca. Fez a sua estreia aqui, né? Exatamente. E agora vamos para a Europa. Acho que falar de um filme é mais fácil. Falar de uma obra é um pouco mais... exige um pouquinho mais, né? Exige mais pesquisa, a coisa fica mais extensa. Mas a gente Exatamente. vai precisamente para Paris, não é isso? Paris, 1906, dia 18 de agosto, quando nasce aí o senhor Marcel Carné. Há controvérsia, sabia? É mesmo? É a controvérsia quanto ao ano. Tem fontes muitas fontes que dizem que é 1909 Epa. e não 1906. Gato, é verdade. Ele. Não sei se ele escondeu a idade, o que foi, mas... Bom, se foi em Não vem ao caso. 1906, ele nasceu ali no mesmo ano de outros grandes diretores, né? O Visconti nasceu em 1906, Rossellini, Carol Reed, Anthony Mann, essa galera toda de 1906. Aí, quer falar um pouquinho dele aí? Conheço aquela historinha lá que quando ele era criança, né, a mãe faleceu com 5 anos e o pai, ainda jovem, tinha os seus 30 e poucos anos, ainda estava, né, sexualmente ativo e tal. Então o pai costumava frequentar bordéis e levar o Marcel Carné, né, para ficar ali. Aí ele falava, fala isso, né? Hoje eu vou dormir ali com aquela mulher ali, mas você fica aí, esperando, fica aí, porque, mas pai, por que você vai dormir com ela? Porque ela tá doente, né? E ia lá Ele fala isso num daqueles documentários. Num documentário, né? História curiosa. Ele passou a ser criado pela avó paterna e pela tia, né? Depois disso, quando viram que ele tava vivendo essa vida aí, né?
pai dele era marceneiro, né? Uma coisa assim. O pai dele fazia armário, né? Era marceneiro, mas especializado em fazer armários. Aí a questão de cinema, a aproximação dele com o cinema começou quando ele foi... ele virou crítico, né? De uma revista em 1929. Ele venceu um concurso, né? Ele é um concurso. E foi contratado por uma revista e escreveu um artigo ali, eu acho que em 1930, por ali, que ficou até bem conhecido, teve bastante repercussão. E nesse artigo ele dava uma babada de ovo num diretor da época chamado Jacques Feyder, que é considerado um dos pais aí do realismo poético, né, do cinema francês dos anos 30. E o Feyder ficou satisfeito e acabou chamando ele para ser assistente dele num filme, né? Esse artigo dele... foi a entrada dele mesmo no... Esse artigo dele ele intitulou de Quando o Cinema Vai para as Ruas, né? Ele fazia uma crítica ali, eu li um pouco, né? Você me passou. Ele faz uma crítica no sentido de que ele achava que o cinema francês tinha que sair das amarras do estúdio, né? Do confinamento do estúdio, e partir para filmar o que acontecia lá fora, a vida que acontecia lá fora, né? As belezas da França, né? As paisagens, o céu e tudo isso. E foi um artigo importante, né? E realmente ele conta depois, né, que uns amigos dele conheciam a Françoise Roser, que era uma atriz famosa na época, né? E aí chamaram ele para conhecê-la, e ela era casada justamente com Jacques Feyder, né? E aí apresentou o Feyder para ele, e aí ele já tinha feito esse curta que você falou, né? Que ele foi fazer um curta experimental, né? Um curta bem legal, né? Esse Nogent, sei lá como é que ele chama isso. Nogent. O Eldorado do Domingo. O negócio que encantava ele, né? Aquele verdadeiro evento de todo domingo que 100 mil parisienses em média iam para uma cidadezinha ao lado para curtir o domingo e, enfim, praticar esporte e ficar nos cafés. E ele fez um curta ali de cerca de 20 minutos, né? Com um amigo dele, comprou uma câmerazinha pequena, comprou um pouquinho de filme e foi lá. E é um daqueles filmes, é muito comum, né? A gente tem vários diretores que começaram assim, fazendo curtas assim como simples, né? Mostrando a vida cotidiana da sua cidade ou da sua região, né? A gente tem lá outro dia a gente falou do Jean Troel, o Mizoguchi fez isso também no Tokyo March e por aí vai. E o Feyder chamou ele para ser assistente de direção, né? O primeiro filme que ele fez com o Feyder foi A Última Cartada, um filme de 1934. Ele como assistente do Feyder. E ele dizia que com o Feyder ele aprendeu a trabalhar com atores, mas foi com diretores alemães como Fritz Lang, Murnau, Pabst, o Sternberg, que ele aprendeu a usar a luz no cinema, né? Então a estética ele está mais próximo para esse cinema alemão, né? E você já falou aí, né? Ele era ele foi assistente de outros, né? Ele foi assistente do René Clair, né? Também também naquele Sob os Tetos de Paris, se eu não me engano, dali também início dos anos 30, né? E depois ele migrou para ser diretor mesmo, né? Assumiu o papel. Apareceu a oportunidade porque o Feyder ele estava para fazer um filme chamado, que seria o Genie, né? Só que ele recebeu um convite para filmar na Inglaterra, até para aquele produtor, o Alexander Korda. E aí então ele chamou o Carnet e falou: tu quer dirigir esse filme aqui? Então ele... Só que já estava com a equipe toda redonda, né? A única coisa que foi permitida para o Carnet poder escolher era o roteirista, né? Aí o Carnet pensou e lembrou de uma vez tinha assistido uma peça surrealista que tinha sido escrita por um tal de Jacques Prévert. E ele tinha curtido a peça, tinha gostado bastante. Então ele lembrou disso aí e foi atrás desse cara, que
que ele não conhecia pessoalmente. E aí daí surgiu essa parceria, né, entre o Carné, diretor, e o Jacques Prévert, roteirista, que foi fundamental aí para a gente estar hoje falando dos filmes do Marcel Carné. Talvez se não tivesse o Prévert no roteiro desses filmes, eles não teriam sido tão bons, né? Queria fazer uma observação, só voltando um pouquinho, vocês estavam falando do Jacques Feydeau, e tem um filme dele, mas ainda um pouco antes. Ele é lembrado bastante por filmes da Era Muda ainda. E no Brasil saiu um filme dele chamado Visões de Criança, mas eu acho que o Carné não foi assistente nesse filme. Mas só queria registrar e também lembrar que o Georges Sadoul, que é um historiador importante do cinema, ele destacou justamente isso que vocês comentaram aqui, que essa questão do cinema que deveria ir para as ruas, né, que o Carné ele pregava isso quando era jornalista, que o cinema tinha que ser mais realista e tal, mas também eu vejo isso como uma coisa um pouco irônica, porque esse cinema principalmente que ele faz com o Prévert é um cinema muito preso ao estúdio, né? Então você vê, ele enquanto era jornalista, ele defendia essa questão do cinema ir para as ruas, mas depois acabou fazendo um cinema muito calcado nos estúdios franceses, um cinema de qualidade. Na hora, né, do vamos ver é diferente, né? Exato. Quer dizer, mas assim, acho que é um pouco amplo o que eu estou discutindo aqui, mas eu não queria cortar essa linha narrativa que vocês estão colocando, mas... Dos 4 filmes principais que nós vamos falar hoje, os 2 primeiros ainda na era do Pathé e Gaumont da vida, sim, lá, né, dos estúdios, e depois os outros 2 também sofrendo aí com limitações por causa da guerra, né? Então também tendo que se contentar em reduzir custos. Mas são essencialmente filmes de estúdio, o que não vai, digamos, o que não vai muito ao encontro do que ele pregava enquanto crítico jornalista, né? Agora o que eu ia comentar é justamente, pegando o gancho aí do que o Alexandre falou do Jacques Prévert, é que é uma característica do chamado realismo poético francês, né? Essa, não vou dizer dependência, mas essa colaboração mais estreita entre roteirista e diretor, né? E realizador do filme, né? Porque depois do cinema francês passar por uma fase onde ele estava sendo influenciado pelaquela escola do dadaísmo e do surrealismo, na década de 30, com o cinema falado, é que começa a se exigir mais um esmero no diálogo, né? E aí boa parte de poetas ali franceses, escritores, fizeram uma migração para virar roteiristas, né? E eu acho que é importante essa parceria, e como você falou aí com o Carné, vai ser fundamental, porque o Prévert fez o quê? Acho que 8 filmes com ele, né? Dos melhores. A melhor fase do Carné é com o Jacques Prévert como foi a melhor fase. Depois sem o Carné, não, a própria carreira depois sem o Prévert, a própria carreira do Carné entrou em declínio, claro, né? Tanto é que ele fez o Génie, né, com o roteiro do Carné, que foi um filme o primeiro longa dele, de sucesso, né? O primeiro longa, com aquela moça que você citou, a Rosé, né? Françoise Rosé, esposa do Jacques Feydeau. Esse filme então marca o início dessa colaboração entre o Prévert e o Carné. Ainda não sei se dá para dizer que esse filme já é bem na linha do realismo poético, né? Porque ele tem em muitas coisas ali até um tom não sei se dá para dizer de comédia também, mas é um filme leve em alguns aspectos. Eu acho que não chega a ser aquele fatalismo todo que a gente vai ver, que eu acho que é a principal característica. Mas tem algumas coisas, por exemplo, aquela história, eu não sei se o Rafael viu o filme, tá? A gente vai falar um pouquinho. O Geni eu não vi, não. Não chega a ser um filme assim, né? Não tá na altura dos melhores dele, mas é interessante ver algumas coisas, por exemplo, não tem muito do fatalismo, mas tem
um pouco do que eu acho que vai ter no resto da carreira do Carné, que é aquela coisa de um personagem meio à margem da sociedade. Então você tem uma filha que vai visitar a mãe que ela não vê há 6 anos. E aí quando ela chega lá, ela demora um tempo, mas acaba descobrindo, né, dando spoiler aqui, que a mãe ela tem um bordel. Né? Tem é tipo um cabaré, né? Não é bem é um cabaré ali onde, né? É um bordel também. Uhum. Esse filme tem aí já a participação do Jean-Louis Barrault, que vai fazer aquele Sim. papel importante lá no Boulevard do Crime, né? O mímico Baptiste. Ele tá aí nesse filme, ele faz um capanga, né? Um cara corcunda, lembra disso, o Fred? Não vou lembrar, não. Você assistiu? Eu assisti, mas não lembro. O capanga lá do... Mas é um papel bem pequeno. Aí tem o nosso amigo Charles Vanel, né? Esse tem o... tem o Charles Vanel lá, o cara do Salário do Medo lá, o Luigi ou é o... Mas, não, E aí, assim, mas era uma história convencional, a história base, né? E mesmo assim o Prévert conseguiu dar uma melhorada na coisa. O filme fez sucesso, né? E até por causa disso deixaram ele continuar. E aí veio o filme seguinte dele, só que aí, por alguma razão, o Prévert não era o roteirista, que era o... Família Exótica. Como é que é o título em português? Família Exótica. O Drôle de Drame. Eu gravei eu assisti também já tem um tempinho. Esse bem uma comédia esse, mesmo. Ao contrário, foi um fracasso. Mas esse foi um fracasso de bilheteria e tudo, e muita gente acredita esse fracasso justamente a falta do Prévert ali, né? Apesar de ter 2 grandes atores aí que começam a trabalhar com ele, né? O Michel Simon e o Jouvet, né? O Louis Jouvet, que é um dos grandes atores aí, tanto do cinema como do teatro francês. O Michel Simon fez alguns grandes filmes com Renoir, pouco antes também. O Boudou Salvo das Águas e a Cadela, com o Renoir. Isso. E é um baita ator. E vai voltar no Cais das Sombras. Faz o Zabel, né? Exatamente. Então, e esse filme teve problema também, porque os dois eram dois... eles se odiavam, né? Mitos, né? E se odiavam, né? Não se bicavam, Michel Simon e Jouvet. Então Só que esse filme foi um fracasso, mas ele teve uma... Não sei se o Fred leu sobre isso, tô me adiantando, mas ele teve uma situação que teve uma senhora que assistiu e gostou do filme. E ligou pro marido, que era um ator que estava filmando lá, um ator francês, já famoso, estava filmando na Alemanha. E falou, olha, eu vi um filme aqui, eu acho que você devia tentar trabalhar com esse diretor. Aí o marido dela, que era o senhor Jean Gabin, perguntou, quem que é? É um tal de Marcel Carné. Sim, Marcel Carné, ele já tinha me tentado colocar num filme dele antes, né? Para você ver que ele já estava com uma certa moral, né? Ele conseguiu botar Michel Simon, Jouvet, tentou o Gabin. Bom, então os dois se reuniram, né? O Carné e o Gabin, e o Carné sugeriu ao Gabin o que ele achava de uma história chamada Quai des Brumes, Cais das Sombras, de um cara chamado Mac Orlan, um escritor, né? O Gabin não tinha lido ainda, ele prestou o livro para o Gabin ler, o Gabin gostou, fechou, só que o produtor, ele tentou ainda dissuadir o Gabin de fazer esse filme, falou, você é um grande astro, Rabinovich, uma carreira consolidada, vai fazer uma história dessa, uma história suja, vai queimar teu filme. Mas principalmente porque ele fazia um desertor, né? Esse filme, inclusive, tem essa coisa, né? Essa fama de ser acusado por alguns como filme que baixou o moral da França no pré-guerra e tal. Essas bobagens aí, né? Mas daí o Gabin não deu muita bola para esse Rabinovich e saiu esse filme aí, roteiro do Jacques Prévert, né? É um filme que eu gosto, tá? Acho que ele demora um pouco pra pegar, assim. Mas depois quando pega também, né? O filme dá uma guinada muito bom, muito...
Tem os personagens ali que a gente, né, até o Pierre Brasseur, que faz aquele Lucian, né? Sim. Que... Depois vai voltar no cais depois ele volta no Boulevard do Boulevard do Crime, Agora, eu vou te dizer uma coisa, cara. Esse caso dele aí, eu não conheço. Eu sei que eu já vi outros filmes com ele. Se eu não me engano, ele tá naquele Rosto Sem Olhos, uma coisa assim. O Pierre Brasseur? Já bem mais velho, 1960. Tá. Agora, comparando os dois filmes, meu Deus, é uma diferença de qualidade de atuação. Ele melhorou muito nesse período de 38 para 45, 43, quando começou. Porque no Boulevard do Crime, para mim, ele tá excepcional. Mas aqui você não gosta dele. É uma atuação sensacional. Aqui eu acho... A menos que ele esteja muito convincente em ser patético. Mas acho que a ideia é essa, cara. Ele é um covardão, pô. Ele é um covardão. Tanto é que ele, no final, ele atira no cara pelas costas. Ele é covarde, né? Ele atira pelas costas e ele leva umas 2 tapas na cara lá e fica fazendo beicinho de choro. Não, mas, bom, enfim. Eu acho quase cômico o personagem dele. Né? Mas eu acho que era nesse tom mesmo. Assim. Agora, pra mim, o ponto fraco mesmo, o ponto fraco desse filme mesmo, apesar de ser belíssima, é a Michelle Morgan, que eu acho que ela ainda estava bem cruazinha, né? O personagem tem 17 anos e ela, na vida real, tinha acho que 18 ou 17 mesmo. Né? Ela era bem cruazinha, sei lá, não... Parece que me falta alguma coisa para me convencer daquele romance dela com o Gabin, que querendo ou não já é um cara de, sei lá, quantos anos ali, 30, já era um cara na faixa dos 30 ali, né, ou mais. Talvez. Eu acho ela um pouquinho sem sal. E você, Rafael? Eu gosto da primeira aparição dela. Eu gosto muito da primeira aparição dela, aquele momento em que ele entra naquela cozinha ali do bar, e ela tá do lado da janela, observando pela janela. E com aquela capa de chuva. Exatamente. A boina, exatamente isso que eu ia citar. A capa de chuva me chama atenção porque, não sei, uma coisa parece meio futurista, uma coisa diferente, ela usando aquela capa de chuva, me chama atenção. Mas eu acho que, independente dela ser uma boa atriz ou não, eu acho que realmente eu concordo com vocês, eu acho que ela era um pouco limitada ali, uma atriz nova, mas eu acho que a presença dela no filme é muito forte, a figura dela. Ela tem uma coisa um pouco dessas mulheres europeias misteriosas, meio Marlene Dietrich. Meio enigmática, né? Exatamente, meio enigmática, que você não sabe o que esperar dela. E eu acho que ela tem uma relação meio de oposição com o Gabin nesse ponto, porque o Gabin, ele é um cara, eu acho que ele é um cara mais palpável, quadradão, durão. Apesar de ser uma figura que representa bem esse cinema francês da época, ele é um cara real, assim, palpável, né? É um cara que poderia fazer o papel de um operário, por exemplo, e a gente ia, talvez ia nos convencer. Como ele faz, né, no Trágico Amanhecer, ele faz o papel de um operário, exato, né? O cara bem... Exatamente, o Gabin, ele tinha essa qualidade, né, na atuação dele, que era justamente se comunicar com o povão, né? Não à toa, nessa época, ele já era um ator muito popular na França, talvez o ator mais popular da geração dele ali, né? Você vê, nessa época ele já tinha feito o Demônio da Algéria, né? Aquele Pepe Le Mocco, o Demônio da Argélia. Que é também um filme do realismo poético. Também. Um filme que tem toda essa... E eu já tinha feito, né? A Grande Ilusão, né? Do Jean Renoir. Sim. Grande Ilusão já tinha feito, se eu não me engano, o Besta Humana, ou seria no mesmo ano aí do Cais das Sombras, o Besta Humana, né? Exatamente, mesmo que também é um operário, né? Um cara que dirige trem ali. Eu comparo ele, assim, no imaginário mesmo, no jeito de ser um pouco ao Bogart, no sentido de que é um cara que passa aquela coisa do homem comum, né? Mas que tem uma força diferenciada, assim, nas situações, mas não é um... Você não consegue chamar ele de galã. Eu até vi uma crítica ali dizendo que é o galã do cinema. Pô, ele não é galã. Assim como o Bogart nunca foi o galã. Mas ele tinha uma aura... Eu acho que ele tinha uma aura misteriosa.
Fisicamente acho parecido com o James Cagney, aquela cara quadradona, aquele nariz, né, a mesma estatura, mais ou menos. Mas aquela cena inicial toda, né, eu concordo com você, Rafael, a Michelle Morgan de capa e boina, e ele com aquele uniforme ainda, né, porque ele ainda estava uniformizado, Exato. Desertor, Exato. com aquele cap meio inclinado na cabeça, aquilo ali é uma das imagens mais marcantes do cinema francês dos anos 30, né? Tem aquele cigarro no canto da boca. Exatamente. Eu acho que essa comparação com o Bogart ele é feliz, eu acho que procede, eu acho que ele representava para a França o que o Bogart representava para os Estados Unidos, e eu vou além, eu acho que o próprio cinema noir norte-americano ele pegou muito dessa característica do realismo poético francês, assim como pegou um pouco também do expressionismo alemão, mas também tirou alguma coisa do realismo poético. E o Bogart ele tinha um estilo misterioso, ao mesmo tempo era um galã, misterioso, não muito bonito, mas um cara de meia idade, que o Gabin também tinha essa aura mítica desse cara misterioso, sem passado, e a impressão é que ele sempre vivia personagens muito parecidos, ele sempre era o Jean Gabin, assim como o Bogart sempre era o Humphrey Bogart. Então, agora, eu descobri uma coisa nessa que você está falando de filme noir, influência, né? Eu descobri um artigo de um pesquisador chamado Charles O'Brien, que esse cara ele defende uma tese de que 9 filmes franceses desse período pré-guerra eles foram referenciados à época nas críticas francesas como filme noir. Eles chamavam esses filmes de alguns filmes de filme noir. Só que ali, naquela época, esse termo ele era meio pejorativo, né? E ele tinha até um viés político, assim, porque era no sentido da extrema-direita criticar alguns desses filmes que tinham uma inclinação para a esquerda e que eles designavam o filme noir como filmes pessimistas, né? Sim. E eu acho que essa característica que o filme noir americano pega bastante do realismo poético francês, essa coisa do fatalismo, né? Exatamente. O pessimismo. Eu acho que o Cais... um personagem à margem, né? Um personagem que já começa à margem, como ele. O próprio ambiente do Cais, né? Vai começar lá no Le Jour se lève, Trágico Amanhecer, como um cara que acabou de matar alguém, né? Então provavelmente tá no fim da linha também. Então, e assim, mas eles ainda buscam de alguma maneira uma redenção, uma fuga. Ele ali tenta pegar aquele navio, né? No Cais das Sombras, para Venezuela, se eu não me engano. Mas nunca vai conseguir. E no Pepe Le Moko também ele termina olhando pro navio que vai embora, né? No filme do Duvivier, que tem uma relação também. Do outro lado da grade. Exatamente, do outro lro da grade. Esse eu vi há muito tempo. Esse eu acho que é uma característica também do realismo poético e dos filmes do Carnet. É um pouco disso aí que vocês estão falando, que parece que vai ter uma redenção, que alguns personagens vão se dar bem ali, né? Vão se salvar ou vão conseguir fugir. E a redenção geralmente vem passando pelo amor, né? Passa pelo amor, né? Sempre a paixão parece que é a coisa mais importante ali que eles podem alcançar, né? Essa coisa do amor. E aí o destino vem e corta ali, né? E como acontece nesse filme aqui, é uma bala nas costas lá, como eu já falei, lá justamente desse personagem do Lucien. Mas alguns dizem também que os roteiros do Prévert sempre estavam estruturados em cima do ciúme, né? Isso não deixa de ser mentira. No Trágico Amanhecer também, né? Tem uma característica interessante nesse filme, no Cais das Sombras. Eu gosto muito da abertura do filme, na hora que o personagem do Jean Gabin, ele pega carona com um cara que está passando de caminhão ali, e eles vão conversando durante a carona à noite, e em determinado momento um cachorro aparece na frente do caminhão, e ele tem um reflexo ali de virar o caminhão e não deixar o caminhão atropelar o cachorro. Salvar o cachorro. E logo em seguida, o cachorro começa a seguir ele. O cachorro se torna fiel a ele. Passa o resto do filme. Exato. E a primeira reação dele, quando ele volta a encontrar o cachorro, é jogar uma pedra no cachorro. Então acho que essas duas... É contraditório. É contraditório, porque ele salvou o cachorro, depois ele jogou uma pedra no cachorro. Eu acho que essa ambiguidade do personagem, ela fica muito bem definida pelo roteiro,
nessas sequências iniciais. Eu acho que é um roteiro muito feliz, porque ele define logo a personagem, ele mostra quem que é essa personagem pra gente, que é um cara que vive nessa dualidade. Talvez nem tão mocinho, mas nem tão bandido assim. E pegando o gancho do que vocês falaram sobre essa questão política da época, essa questão fatalista, eu acho que esse filme é o melhor filme que define. Eu acho que ele e A Regra do Jogo, do Renoir, também é muito bom. A Besta Humana também é muito bom. Mas eu acho que ele é talvez o filme que melhor define o estado que a França estava um pouco antes de ser ocupada durante a Segunda Guerra. Aquele estado de perda, de derrota, aquela coisa para baixo mesmo, que eu acho que essa questão da névoa, né, das sombras, ela representa muito bem. E era realmente uma França dos derrotados. Eu acho que isso antecipa aquele clima da ocupação mesmo, da entrega, da derrota na Segunda Guerra. Eu acho que esse filme ele tem esse aspecto indiretamente histórico, de antecipação, assim como os filmes do Fritz Lang tinham essa antecipação em relação à ascensão do nazismo nos anos 20, eu acho que o Carnet ele conseguiu captar esse espírito do momento, naquela época que a França estava vivendo. E isso vai ser transportado, obviamente, para o filme seguinte, que é O Trágico Amanhecer, que também tem o mesmo cabana. Antes tem o Hotel do Norte, né? Mas só complementando... E tem o Hotel do Norte, exato. Só complementando o que o Alexandre falou aí, né, que o Carnet foi perseguido justamente por isso que você falou, né, que esse filme teria causado, de alguma maneira, a derrota da França quando os alemães chegaram e tal. Sim. A invasão, a ocupação. Né? Mas o Carnet se defendia. O Carnet se defendia dizendo o seguinte, que você não pode culpar o barômetro pelo tempo ruim que ele previu, entendeu? É a mesma coisa, é o que você falou, ele capturou o que estava acontecendo. O cinema dele era um reflexo. Era um reflexo. Exatamente. É interessante a gente lembrar que esse filme, O Cais das Sombras, ele passou em Veneza naquela época, e os partidários do Mussolini, principalmente da imprensa que era favorável ao Mussolini, eles detestaram o filme porque eles não concordavam com o fato de o filme mostrar um desertor como uma espécie de herói. Quer dizer, o cara era um desertor, mas o filme o tratava como não um herói, mas era digamos, a consciência que movia o filme. E era, no fundo, um cara com boas intenções. É verdade. Deixa eu comentar mais umas coisas. O título original, na verdade, ele fala de brume, né, que seria névoa, que ele fala naquela conversa com o motorista do caminhão no início do filme, né, que a mente dele está enevoada, né, ele está confuso, ele está perdido. É verdade. Acho que essa tradução, tanto do título americano quanto do português, Sombra, já perdeu um pouco isso, mas tudo bem. Agora, é interessante que nesses primeiros, 20 minutos de filme, a gente vê realmente um cara para baixo, depressivo, de humor ruim, ele joga pedra no cachorro, como você falou. No momento em que ele entra ali naquela choupana lá do Panamá, aquele carinha lá, e encontra Michelle Mock, você percebe que o humor dele muda instantaneamente. É o amor. Né? Exatamente. Francês. Você percebe, né? que o humor dele, aí ele passa a ter esperança de uma coisa, ele vê, não, tem alguma coisa melhor para. Mas é aquela viver, questão, né, da paixão, né? A paixão como quando ele vê a dona Nelly, que é a personagem da Michelle Morgan. Tem um outro aspecto que eu acho interessante, o fato do filme começar numa estrada também. Porque você percebe que depois, nos anos 40, muitos filmes norte-americanos, noir, eles começam também com a imagem da estrada e com figuras, digamos, sem destino, figuras à margem, né? E isso vai ser retomado também na contracultura, nos filmes da contracultura, essas pessoas que estão à margem estão viajando sem rumo. Eu acho que esse filme ele é feliz também por isso. Eu acho que todos esses detalhes da abertura do filme, eles ajudam a entender esse personagem e aquele momento que eles estavam vivendo também ali, né? Ele tem como você já tinha comentado, né, o Michel Simon, né, no papel do tutor da Nelly, né, uma figura abjeta, né, aquela relação dos dois, tem algum interesse. Aquela relação dos dois é esquisita, né? Porque ele diz que ela é a neta dele, não é isso? Sobrinha neta. Ele teria matado, né? Fica meio claro para nós que ele matou o namorado anterior da Nelly, né? E aquele cara que
não aparece no filme, mas é falado várias vezes, eu não lembro o nome do personagem. Então é um cara que da pior espécie, assim, acaba tendo um destino aí na mão do... Agora, tem um outro personagem interessante, que é o pintor, aquele pintor que se suicida e deixa as roupas para ele. Verdade. O nome daquele ator ali é Robert Levigan. Gravem esse nome, que mais tarde, dentro desse episódio, eu vou contar a historinha dele. Ele vai estar relacionado lá ao Boulevard do Crime. Mas nesse filme aí ele só faz esse papel do pintor que meio que se sacrifica, né? Já que ele vai morrer mesmo, ele deixa as roupas civis pro personagem do Jean, né? Também é Jean o nome do personagem. E ele tem aquele diálogo no bar que ele fala sobre a opção de suicidar. Quer dizer, ele já foi com aquela intenção ali naquele bar, ele já estava muito premeditado aquilo nele, que ele queria se suicidar, né? E essa ideia de suicídio também, eu acho que ela capta muito bem o sentimento francês naquela época do pré-guerra ali que eles estavam vivendo naquele momento. Com certeza. Agora, eu não sei se vocês concordam, mas tem umas cenas ali de romance mesmo, que eu acho que são... não seriam cenas que a gente veria nos filmes americanos da mesma época. Eu acho que é um pouquinho com certeza mais não. Aparece inclusive no final aparece a Michelle Morgan na cama, de camisola. Isso aí você não via no cinema que era balizado lá pelo Código Reis, né? Não tinha jeito. Pois isso aí. Pô, e esse é um dos 10 filmes preferidos do Sr. Carl Theodor Dreyer. Agora, uma coisa importante de falar também, porque já que a gente falou que esse filme de alguma forma influencia o cinema noir americano, é a fotografia do Eugene Shuftan. É verdade. Que é um diretor de fotografia que é fundamental para o noir americano depois. E o filme foi fotografado por ele, já tinha feito o Família Exótica com o Carnet também. Mas é uma coisa que chama atenção no filme, né? O uso de sombra, o próprio trabalho lá com a névoa, né? Quando eles estão na rua. Tem aquele encontro famoso na rua, né? Acho que é quando eles se beijam pela primeira vez ali. Não é a primeira vez, não sei, mas eles já estão decididos a fugir. O Gabin e a Michelle Morgan. Vale lembrar que esse diretor de fotografia que você citou, o Eugene Shuftan, ele fez os efeitos especiais do filme Metrópolis, do Fritz Lang. Esse cara, ele criou um processo, né? Uma geringonça lá. Método Shuftan. Era um processo, né? Chamado processo Shuftan. Você botava ator contracenando com maquete, mas basicamente era isso. Era isso. Ele usava espelhos, né? Para pegar a imagem real e inseria lá num pedaço dessas maquetes, desses cenários em miniatura. Então parecia que os caras estavam ali dentro, né? Exato. E atuando num cenário real que na verdade não era, né? Mas vambora. Vamos seguir? Vamos lá. Então, 38, O Hotel do Norte, novamente um filme sem roteiro do Jacques Prévert. E até por isso a gente não tem um final tão fatalista assim. A gente tem até uma tentativa de suicídio duplo aí no início do filme, que acaba que eles não morrem, ou seja, os personagens todos se salvam basicamente. Mas sobra bala pra um aí, né? Não, tem um cara que leva uma balinha aí pra casa. Você não lembra, não? Leva uma bala? Justamente o personagem do Louis Jouvet, que ele tá sendo procurado por um gangsterzinho lá que ele trapaceou algum tempo atrás. Sim, ele chega a jogar arma pro cara. Né, é uma espécie de suicídio, né? Porque ele joga a arma pro cara e o cara dá um tiro nele. Exato. Então, a gente não vê, né? Eu acho que o tiro, a gente só escuta o tiro, né? Acaba bem pra todo mundo, não. Mas o casal do início ali tem o Jean-Pierre Raumont, que é um cara que vai estar no Noite Americana. É verdade. Muitos anos depois, lá do Truffaut. E tem aí, eu acho que o mais importante desse filme são duas coisas, né? Que o cenário dele é o Canal Saint-Martin, que é um local de Paris que aparece em vários filmes do Carnet, que ele adorava aquela região, inclusive o próprio Boulevard do Crime é do lado ali, e o chamado, né, apelidado Boulevard do Crime, que é uma locação, um lugar real de Paris aí do século XIX, tinha esse apelido. E a outra sem dúvida, foi o primeiro trabalho dele com a Arletty, né?
aquela atriz que fez, eu acho que 5, 6 filmes com ele. Foi o primeiro filme onde ela foi dirigida por ele, né? Porque eles trabalharam junto no filme do Feydear, chamado Pensão Mimosa. Ah, sim. Ok. Que ele era assistente. E ela, ok, mas sendo dirigida, esse também foi o filme que fez dela uma estrela, né? Ela já fazia filmes aí desde 1930, atriz de teatro, anos 20. Foi modelo antes, tinha sido modelo e tal. Ela já era bem rodada, ela já estava com praticamente 40 anos. Era um apelido dela, né? Se Arletty era um apelido. Ela tem um nome lá, Louise Marie, não sei o quê. Leonie Batiat. Leonie. E ela era muito popular, fazia muito sucesso em filmes assim, e muito versátil também, né? Fazia desde uma baronesa, uma prostituta, como nesse filme, né? Nesse filme ela é uma prostituta e o Juvel é o cafetão dela, né? Basicamente assim. Agora, ela teve um problema aí que ela foi, como várias pessoas, né? No final da guerra lá, ela foi julgada pelo pessoal por ser colaboradora, né, com o governo Vichy. Ela se deitou lá com oficial nazista. Um oficial da Gestapo, né? Ela chegou a ser presa, cara. Ficou presa 1 ano e meio, mas acho que era... presa, mas parece que ela ficou presa... prisão domiciliar, né? Ficou presa no castelo. Prisão domiciliar, mas disse que o pessoal ameaçava ela, o pessoal mandava uns caixõezinhos de madeira, entendeu? Não, diz que deram uma humilhada nela. Diz o Carnet que ela chegou perto de sofrer as consequências que geralmente o pessoal sofria, né? Como colaboracionista lá, que o pessoal cortava o cabelo e cuspiam na rua e faziam o diabo lá. Eu não sei, cara, eu realmente sempre fico um pé atrás para julgar. Acho que a gente não tem que julgar essas coisas, porque cada momento é um momento. Você vê, o próprio Marcel Carné foi muito criticado, porque foi um dos caras que não fugiu, não foi para o exílio, né? Ele optou por ficar lá, só que ele não queria ficar lá e não fazia o que ele gostava, que era filmar. Então a gente vai ver que no início dos anos 40 ele acabou trabalhando lá para a produtora alemã, né? Controlada pelos alemães. Mas quem ficava ali, não ia pro exílio, o cara tinha que equilibrar prato, né, cara? O cara ficava entre a cruz e a espada, né? Ele não podia também agredir o regime. Porque ele tinha que agradar os nazistas, mas depois corria o risco de ser conhecido como acusado de ser colaborador, né? Que foi o que aconteceu com... Tem relatos sobre Tem alguns relatos sobre o Boulevard do Crime que eles abrigaram tanto colaboradores quanto membros da resistência. Tinha as duas coisas. O assistente de direção dele era líder da resistência. Ele não sabia disso. Exatamente. Ele foi saber anos depois, aí ficou brabo com o cara e tal. Desculpa dar um pulo no... A gente tá falando do Hotel do Norte, eu já fui pro Boulevard do Crime. Mas como a gente tá pegando o gancho sobre a guerra, e isso inclusive tem na crítica do Roger Ebert, ele fala exatamente isso, que ele conviveu com os dois lados no mesmo set de filmagem. Ele conviveu com colaboradores e também conviveu com os membros da resistência ali no mesmo filme, né? Que era uma coisa meio maluca de se pensar. Agora, eu não sei vocês, mas eu, só para fechar, assim, tá falando da Arletty, eu gosto bastante da figura dela. Eu acho que ela tem uma presença, e eu acho que ela envelheceu muito bem, né? Porque a gente vai ver ela no Boulevard do Crime com, sei lá, quase 50 anos e ainda faz a cortesã desejada por 4 pessoas ali, né? Mas eu acho que ainda é o caso de uma presença mais forte do que uma atriz de uma atuação, eu acho. Eu acho que a presença dela é muito forte. Acho. Essa coisa mítica à la Marlene Dietrich também. Ela é muito carismática e ela tem uma maneira de utilizar algumas palavras. Nesse filme aí tem a cena famosa, né? Aquela do atmosfera, lá que ela fica repetindo. Atmosfera, est-ce que j'ai une gueule d'atmosfera? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosfera. Mas ela tem, você pode ver em outros filmes como ela tem uma maneira peculiar de falar algumas palavras. Eu assim, não falo francês, não sou estudioso da língua e tal,
Mas eu consigo perceber que tem umas diferenças quando ela fala e dá uma ênfase em alguma ou outra palavra, entendeu? É diferente. E ela fez 6 filmes, na verdade, com Carnet, e eu, nessa onda aí, acabei de ver, eu vi todos, menos um que está perdido. É o único filme do Carnet que realmente... Aliás, perdido não, desculpa. Ele não foi completado, ele foi interrompido, esse filme. E foi... um pouco material que foi filmado se perdeu, foi confiscado, sei lá. Eu tenho insistido aqui um pouquinho, se vocês me permitem falar, eu tenho insistido um pouquinho, eu citei já 2 vezes a Marlene Dietrich aqui, porque eu acho que eu vejo uma relação muito grande entre o cinema do Carnet e o do cinema do Steinberg. Eu acho que tem características visuais, a composição de personagem, esse tratamento das personagens fatalistas e ao mesmo tempo cheias de amor. Então eu vejo muita relação entre os personagens do Carnet com os do Steinberg, inclusive porque os ambientes em que as histórias se passam são muito parecidos, eu acho, né? Bares, cabaré, criminosos, prostitutas, tem tudo isso. Acho que o cinema de ambos são parecidos, eu acho. Ela sofreu um acidente em 63, ficou praticamente cega, passou os últimos 30 anos aí nessa situação, né? Os últimos anos de vida, infelizmente. Ela morreu com mais de 90 anos. Bom, vamos pro próximo? Vamos seguir pro filme seguinte, né? Trágico Amanhecer. Le Jour se lève, filme de 1939. Você viu como é que foi a origem desse filme, né? Segundo o próprio Carnet contando num documentário, um belo dia um vizinho ligou para ele, um cara que morava Jacques Viot. No prédio da frente, Jacques Viot, falou: eu tenho uma história aqui para você fazer um filme. Falou: então vem aqui. Ele levou a história para ele, a história era Le Jour se lève, e ele diz que não se interessou nem tanto pela história, mas pela maneira como era a narrativa da história, que era meio de trás para frente, era aquela coisa que depois na tela ia virar flashback, né? Que, segundo Carnet, era inovadora no cinema francês, era a primeira vez que seria feito um filme usando flashback, coisa, hoje em dia pra gente é banal pensar nisso, né? Mas não era muito normal. Tanto é que no filme, nos créditos iniciais, eles avisam pra plateia: esse filme vai ser contado assim. Dos produtores, né? Os produtores exigiram que botasse um cartazinho lá pra dizer que o filme seria contado dessa forma, né? O pessoal não confundir. Mas eu acho um filmaço esse aí, cara. Também. Eu diria até, eu prefiro ele ao Cais das Sombras. Eu também gosto mais. Eu acho bastante subestimado ali. Quando a gente pensa nesse ano 1939, o que vem na nossa cabeça é O Vento Levou, O Mágico de Oz. Eu acho que esse filme devia ser mais lembrado, principalmente quando a gente lembra desse período. É um filme aí que na primeira votação daquela lista da Sight and Sound, né, que o pessoal gosta de colocar como a lista dos melhores filmes já feitos e tal, ele chegou a ser 7ª posição, né, depois ele acabou sumindo, né, quando a lista é renovada de 10 em 10 anos, ele acabou caindo várias posições, mas ele estava ali na 7ª posição ali junto com o Martírio de Joana d'Arc, por exemplo, né, que é um filme que hoje é muito mais lembrado. Do Dreyer, né? Eu acho essa história do flashback, ótima, brilhante, por isso você falou, porque não era muito utilizado na época, né? A gente tem que fazer esse exercício de voltar lá e ver que aquilo não era um clichê. E a maneira como o flashback é feita é que eu acho maneiro, que eu acho legal. Porque você repara que toda vez que tem um flashback, ele utiliza elementos ou objetos da paisagem ou do quarto, né? Para ativar o flashback. Para vincular com o passado, o armário, o passado, né? Então, no primeiro flashback ele está olhando para aquela praça que está cheio de gente lá que está olhando ele lá preso no apartamento. Aí tem uma fusão. Tem uma galera lá embaixo na praça, a galera some porque ele tá voltando para um tempo que a praça está vazia, ele tá saindo por uma porta lá e tal. Tem que trabalhar. E vai trabalhar e depois ele conhece lá a menina lá, né, a Françoise, que é tipo homônimo dele, né, que o nome dele é François e ele conhece a Françoise lá.
E depois tem essa do armário, né? Tem aquela cena onde o pessoal começa a atirar na porta, ele arrasta o armário para bloquear a porta e depois ele vai para a cama e ele olha para o armário e aí tem uma fusão para o armário na posição original, porque ele está lembrando de um dia no passado e aí a história segue dali. Então eu acho que esses artifícios são muito legais, né? Soube usar isso. Sim. Eu também concordo com você, cara. Eu gosto mais do que o Cais das Sombras. Eu acho que esse filme aí já tem uma vinculação com o filme noir americano muito maior, né? Porque aí a gente tem um cara do bem, né? Um trabalhador, uma pessoa normal e tudo que se ferra, né? Pelo ciúme, basicamente é isso. Um ciúme provocado lá para aquela figura do Valentim, aquele cara super babaca, que é o Jacques Berry, o Jules Berry, né, que depois vai fazer o Diabo lá em O Visitante da Noite, e aí eu acho que ele é quase tão mal quanto o Diabo que ele faz em Visitantes da Noite. E então eu acho que esse filme aí ele tá muito mais ligado ao filme noir, a coisa do fatalismo, para mim, do que o Cais das Sombras até. E também acho que ele tem cenas que não teriam no cinema americano de então, uma hora que ele e a Françoise estão deitados na esteira, no celeiro, uma coisa assim. Rola ali um clima. Então isso acho que era um traço. Nesse ponto aí não tinha essa censura toda, né? Mas o filme foi banido, né, pelo governo Vichy por ser desmoralizador e tal. Chegou a ser lançado, mas foi banido em seguida e só voltou a ser exibido depois da guerra. Ficou alguns anos. E aí fez bastante sucesso ali, né? Principalmente crítica e tudo mais. Eu acho um filme fantástico, o Trágico Amanhecer. Concordo com o que vocês falaram. Eu acho que ele é melhor que o Cais das Sombras, mas eu acho que historicamente, eu acho que o Cais das Sombras é mais importante. Eu acho que o Cais das Sombras, eu acho que ele talvez antecipa melhor todo esse momento da França que vivia. Eu acho que ele capta com muita força isso. Mas eu reconheço que, enquanto cinema, o Trágico Amanhecer eu acho que é superior mesmo. Aquela coisa dele estar confinado no apartamento, né? Ele só sai dali nos flashbacks, na verdade, né? A gente só sai dali no... O filme, ele praticamente se desenrola ali em, vamos chamar de 3 planos, né? É dentro do quarto, fora ali, né? Ou nas ruas, ou na escada do prédio, naquela cercania ali. E o terceiro plano seria na memória dele, né? Então, realmente, ele só escapa quando ele sai na memória dele. E tem uma outra característica que eu anotei aqui, que acho que vocês vão concordar comigo, que os roteiros do Prévert e os filmes do Carnet, eles têm muito essa coisa de... você não tem um casal, tipo, o homem encontra a mulher e pronto. Não interessa o passado dela, não interessa o passado dele. Né? Tem sempre um triângulo amoroso. No caso aqui é um quadrado amoroso, quer dizer, né? É um quadrado amoroso, porque ele começa com a Françoise, aí ele descobre que a Françoise está com o Valentim. Né? E nisso ele se encanta pela... Nisso Clara. Ele conhece a Arletty, no mesmo momento que ele descobre a relação da Françoise com o Valentim, ele descobre Arletty, a Clara. Que por sua vez era caso do Valentim também, quer dizer... Que era caso do Valentim, aí eles trocam. São vários personagens ali interagindo. Na verdade ele tem um ciúme duplo, né, do Valentim, né? As duas mulheres que ele deseja, né? E o Valentim também quer ficar com as duas, né? Quer manter as duas. Quer ficar com as duas. Então tem essa relação a gente já se adiantou aí, mas no Boulevard do Crime é isso aí. É uma homenagem a Sank, quase. Porque... É verdade. Né? São 4 homens atrás de uma mulher. Ela no centro. Ela no centro. É a verdadeira Colombina, né? Mas isso tem em outros filmes. No próprio Cais das Sombras tem a relação do Michel Simon com a Michelle Morgan, que a gente não entende direito. Eu pelo menos não entendo direito. Ela vive com ele, é um negócio meio e o Lucian também, o gangster, parece que também fica meio interessado nela. Nutre algum afeto por ela, né? Quer dizer, tem essas relações ali. Tem mesmo. Né? Mas eu acho que isso é uma característica do próprio
não só do roteiro do Prévert, mas também é uma característica do próprio realismo poético, esses vários personagens convivendo em um ambiente, que nem vocês falaram, isso vai acontecer, vai ficar muito claro, essa troca de casais, né, essa troca de amantes a todo momento ali, esse conflito de pessoas apaixonadas, mas trágicas, o amor e a morte convivendo todo o tempo junto, tudo isso eu acho que é muito característico desse cinema do realismo poético, né, que tem, né, na verdade, os aspectos realistas, mas tem também essa questão da poesia ali, nos diálogos dos personagens também a gente percebe em vários momentos, né? E algumas figuras, em vários momentos também, são até abertamente falsas, um pouco forçadas, e que isso vai ficar claro, escancarado nos Visitantes da Noite, eu acho que é talvez o mais poético, digamos assim, de todos, né? Agora, tem uma história que eu acho horrenda desse filme, é que a RKO tentou destruir todas as cópias do filme, né? Ela comprou os direitos porque em 47 resolveu fazer uma refilmagem, né? Que é A Noite Eterna, The Long Night, e aí, não sei por qual razão, resolveu destruir o filme francês que ele estava refilmando. Eu tenho um palpite. Dizem que na época se chegou a acreditar que tinha tido sucesso essa destruição. Tanto é que esse filme só reapareceu no final dos anos 50. Ficou aí um bom tempo considerado, uma década pelo menos, considerado perdida. Eu tenho meu palpite, que porque esse filme foi dirigido pelo Anatoly Litvak, né? O filme com Henry Fonda. Eu vi alguns pedaços dele, as partes que me interessavam mais ver e tal. O filme do Carné é bem melhor. Isso aí eu não tenho dúvida. E tem umas diferenças. O filme é bem parecido, né? Mas tem uma diferença crucial, que é enquanto o filme do Carné é um filme de suicídio, né? A gente não respeita spoilers aqui, né? No final, o personagem do Jean Gabin se suicida dentro daquele quarto, né? Porque é aquela história do fatalismo, do pessimismo, não tem pra onde fugir. E o cara é cool, né? Porque ele se suicida na maior tranquilidade, Agora, você acha que o Henry Fonda, em 1947, nos Estados Unidos, vai se suicidar no final do filme? Não vai. Ele sai, a mulher vai lá, salva ele, e ele sai bonitinho, sai preso e tal, mas sai descendo a escada e tudo dá certo. Então não sei se foi nesse sentido. Você tinha que ver esse filme, Alexandre, que tem o Charles McGraw como policial. Eu até fiquei na dúvida se eu já tinha visto, né? Porque ele é considerado filme noir, mas eu acho que não vi não, senão eu lembraria. Tem o Vincent Price que faz o papel do Valentim. Sim, isso eu vi. Isso eu sei. Bom, aí acabou a moleza, né? Ocupação, cinema francês aí, que vinha de anos 30 emblemáticos, né? Carné, filmes do Jean Renoir, Julien Duvivier e outros aí, né? O próprio Feydeck que a gente falou, Grémillon. E acabou que a invasão, a ocupação nazista, ela deu uma estragada nessa festa, né? Muita gente emigrou, né? Ou fugiu, como queira. E quem ficou teve que rebolar, né? Para continuar trabalhando com cinema, né? Estava sendo, de certa forma, pressionado por dois lados, né? Pressionado principalmente no primeiro momento em que tinha aquela coisa da zona livre e a zona ocupada, o governo de Vichy, o sul da França livre. Então, tinha ainda o pessoal que ia olhar quem ficasse fazendo filmes lá na Continental, né, a empresa criada pelo Goebbels lá para controlar a produção cinematográfica na França. Tem quem iria olhar isso aí como colaboracionismo, né? E foi o que aconteceu com o Carné. O Carné aceitou fazer um filme aí para essa Continental. Mas acabou que não deu certo o projeto, né? Ficaram pulando de projeto em projeto, chegaram a pensar em fazer um filme sobre uma peça chamada Juliette, que não deu certo, e depois acabaria mais para frente em 51 virando filme do Carné, mas não nesse momento. Depois trabalharam aí acabou que o Carné
pulou fora da Continental, né? E por conta disso o cara lá, o diretor, que era um alemão, né, que estava cuidando lá, ele prometeu que ele dali por diante iria fazer o possível para banir todo o filme do Carnet, né? Porque primeiro ele aceitou e depois na hora H pulou fora. E aí ele foi para o sul, encontrou lá para a região de Marselha e tal, encontrou o pessoal que estava já fugido para lá, né? Principalmente quem tinha ascensão, a origem judia, como o produtor Povlet e aquele pessoal lá, o Troner, né? Que trabalhava com ele na parte de cenário. Diretor de arte. Né? E chegaram a trabalhar num projeto para o Gato de Botas, né? Fazer um filme Gato de Botas, e daí surgiu toda a identidade visual dessa coisa meio medieval e figurinos que depois eles iam aproveitar para, quando abandonassem esse projeto, e decidir fazer o Visitantes da Noite, né? Com o roteiro do Prévert, mais um roteiro que o ciúme tem um papel importante também, essa coisa do quadrilátero amoroso do que o Fred comentou. Agora, para mim, assim, é um filme que tem um nome, tem um cartaz, ele é respeitado, ele foi um grande evento da ocupação, considerado o filme mais importante da ocupação. Ele foi o filme mais popular, mais né, popular. Tem sempre que dar um desconto por toda a dificuldade, né, de fazer um filme desse. Né, toda a dificuldade de recursos mesmo e tal, de censura, de gente em cima, da possibilidade do filme ser... Então, naturalmente, escolheram uma história passada... fantasiosa, né? Passada lá na Idade Média. Esse filme, cara, eu também tô por aí, assim. Mas envelheceu mal, né? Para mim envelheceu mal, me incomoda a repetição, né, a insistência no romance, né, as cenas de romance que a gente, ok, já entendemos que os dois estão enamorados e tal, mas eles repetem. Mas realmente você tem que olhar para ele e reconhecer essas dificuldades, a importância dele, né, como ele foi interpretado na época, que isso é importante também, né, apesar de que o Carnet fala que nem ele nem o Prévert pensaram em muitas das coisas que as pessoas elucubravam em torno do filme, né, o pessoal achava que a figura do diabo era o Hitler. Era o Hitler, né. Cara, ele negou, então, né? A vida inteira morreu negando isso, o Prévert também, mas, pô, é difícil a gente não vincular, mas né? Eu acho que depois de um tempo ele não teria mais por que negar, né? Pô, mas... Uma vez terminada a guerra e... Mas eu acho que pode ser como ele próprio fala, né? Que ele não foi intencional, mas talvez inconsciente, né? Porque, porra, tem ali uma questão do tá dentro do coração, né? Aquela famoso final, né? Viram pedra, mas o coração continua batendo, que é aquilo que vai salvar, aquilo ali é a essência de uma... Tem um simbolismo ali, né? Eu acho esse filme estranho, eu acho ele um filme curioso, eu acho ele... às vezes eu me lembro um pouco os filmes do Cocteau, sabe? Do Jean Cocteau. Essa coisa poética... Mas algumas coisas eu gosto no filme, eu acho que funcionam, outras não gosto tanto. Eu gosto muito da abertura, da chegada dos cavaleiros até o castelo. É interessante. É interessante. E aquela presença do carrasco que tá ali pescando na beira do lago, quer dizer, o cara não tem trabalho, né? Ninguém tá morrendo lá, ninguém tá sendo condenado naquele castelo do barão. Eu acho que tem elementos bem legais o filme, mas no geral, eu acho que o filme, eu concordo, não lembro qual de vocês disse, que o filme envelheceu um pouco mal. Eu acho que ele envelheceu. Essa insistência em falar tanto do amor fica uma coisa melosa e desgastada durante o filme. E você falou de filme estranho. O filme eu também acho estranho, mas especialmente o Alan Cuny eu acho muito estranho, cara. O ator não é muito bom, né? Ele é meio canastrão. O Gilles não convence. Ele não convence. Agora, e a moça é muito fechada também. Sim, né? a Maria Ideia, né? Ela falando sobre amor. Ana, cara, Ana, parece que não tem química entre os dois, entendeu? Não tem, Parece que tem o que o roteiro quer que tenha. Eu não compro aquele casal. Mas eu acho que a Arletty acaba sendo a coisa mais interessante do filme, eu acho, porque ela fechada, mas ao mesmo tempo mais, digamos, ela tem muito mais da maldade, de uma ambiguidade. Sim, da personagem dela. É meio andrógena, né? Exatamente. Ela se passa por um como menino, homem. por um rapaz. Exatamente. Quando chega o diabo, melhora bastante o filme, né?
Melhora bastante, o filme melhora, que é o Jules Berry aí que o Alexandre já falou. Mas deixa eu contar algumas coisas aí, já que a gente está falando desse período de guerra. Eu li uma entrevista do Carné contando as dificuldades de produzir esse filme. Coisas como o seguinte, eles tinham que fazer uma cena, né, onde tinha lá aquela cena do jantar, e eles botavam frutas nas bandejas ali. E, cara, quando eles olhavam, o pessoal comia fruta. O pessoal da equipe ia lá e pegava uma fruta e comia. Né? Eu já ouvi essa história também. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a botar fenol, que é um composto químico lá, um tóxico lá, que exala um fedor danado. Mas avisavam. Pra galera ficar longe, né? E avisava, ó, isso aqui não come não. Tem umas aqui que pode comer, mas quem tem que comer são os atores, né? Que estão em cena e tal. E teve uma outra história lá também que ele tinha um pão, tipo daquele pão de forma, né? Completo, assim, aquele pão inteiro, borrachudo lá, aquele coisa, tijolão de pão. E ele foi meio que afastar aquele pão que estava numa posição que ele não queria. E quando ele tocou no pão assim, ele viu que o negócio tava oco, cara. Tava leve o pão. Ele virou assim por baixo e o cara tinha metido mãozão, arrancou tudo, deixou só a carcaça do pão. Que a galera tá passando fome ali, cara. Né? A limitação de conseguir comida. Externas foram feitas em uma região e cenas de estúdio lá próximo de Paris, então o pessoal precisava ficar transitando entre a zona ocupada e a zona livre. Isso não era fácil. E quem quebrou o galho da galera foi a Arletty lá com os amigos nazistas dela. Ela conseguia um espaço para a equipe toda, né? Porque você tinha um problema que era o seguinte: o Alexandre Troner, que você falou aí, que é o diretor de arte, ele era judeu. Então, eu não sei se já nesse filme, mas no Boulevard do Crime, pelo menos, o pessoal tava com medo que uma hora a galera ia pegar ele e ele ia acabar num campo de concentração, entendeu? Então eles ainda tinham que equilibrar esses pratos aí. Ele e o compositor lá, o Cosma, né? Joseph Cosma, né? Também era. Esse Troner é importante, hein, cara, falar nele, porque ele fez 8 filmes com o Carné. Ele foi super elogiado com a direção de arte que ele fez lá no Trágico Amanhecer, né? Porque a gente vê a claustrofobia daquele quarto lá, que ele insistiu em fazer o quarto sem paredes móveis, né? Então fez tipo um quarto mesmo, e pensando dificuldade de filmar ali dentro, mas aquilo ali passou uma claustrofobia ali quando o Gabin tá dentro daquele quarto. E o cara depois ele foi para os Estados Unidos, ele fez filme com Billy Wilder, ele fez Se Meu Apartamento Falasse, filme que deu um Oscar para ele. Então é um diretor de arte que tem uma história bacana no cinema, né? Começou aqui com o Carné. Agora, a gente não gosta tanto, né, desses 4 que a gente está destacando hoje. Talvez é o que a gente menos gosta. Eu acho que se a gente pudesse, é mais fraco. Se a gente pudesse mudar, a gente ia preferir o Hotel do Nord a esse, mas o Carné, ele tinha esse como preferido dele. Ele chegou a falar que se ele pudesse escolher um tipo de filme para só fazer esse tipo de filme a vida inteira, seria esse. Ele gostava muito dessa coisa da fantasia, inclusive o final de carreira dele, a partir de 1960, foram muitos filmes nessa linha. Ele faz filmes sobre anjo, diz que adorava coisa de anjo e tal. É um negócio meio viajante. Agora, quem tá como extra ali na cena do banquete é a Simone Signoret, né? Tá ali? Seus 20 e poucos anos, tá nesse filme, como extra na cena do banquete. Nossa, não sabia não. Ela depois vai estrelar um filme dele em 53, o Teresa Racan, baseado no livro do Zola, que eu gostei bastante de assistir esses dias aí, para conhecer um pouco mais da obra dele, e apesar de não ser filme com o roteiro do Prévert, essa coisa toda, eu gostei, um bom filme. E tem uma curiosidade, que esse filme, essa história, Teresa Racan, já havia sido filmada na década de 20 pelo Jacques Feyder. Então tem isso também. Ele fez um remake do filme do ídolo dele, né? Esse filme tem aquele cara que depois vai estar também no Boulevard, né, fazendo o bandido lá, o Lacenaire, que é o Marcel Herrand. Sim. Marcel Herrand, Só que eu acho que ele tá... bom ator, cara. Eu não sei, nesse filme aí, o Visitantes, eu não gosto dele, cara. Eu acho que ele tá pau a pau com o Alan Cuny lá, o Gilles. Eu acho que ele só faz mais ou menos aquele tipo de... aquela cicatriz. De papel de um cara meio asqueroso, meio durão, isso. meio...
Que é o que ele vai fazer no Boulevard do Crime. A gente pode passar para ele? Pode. Não, revendo agora, eu só queria comentar, revendo o Visitante, isso me chamou a atenção que no primeiro plano do filme tem aquela coisa que eu até te perguntei, você lembra? Eu queria saber se tinha um nome, aquele coisa típica de filmes mudos, em que começa a tela preta e aparece uma bolinha. Eu chamei aquilo de, pelo que eu tinha pesquisado, dando destaque fotografia. Isso. É o vignette, né, que eles chamam. Aparece uma bolinha só na tela, com um detalhezinho da imagem, o personagem caminhando, apareciam os dois vindo a cavalo, aí depois aquilo amplia e ocupa a tela toda. Ocupa a tela toda, você vê o cenário todo ali, né? É como se fosse o movimento de uma íris, isso, né? abrindo. Uma íris de uma câmera fotográfica abrindo. Eu achei uma pequena homenagem ao filme mudo. Dá pra dizer assim. Deve ter sido. E aí, depois... E aí, o melhor filme dele, né, reconhecidamente, eu acho pau a pau com o Trágico Amanhecer. Eu gosto muito do Trágico Amanhecer. Mas certamente é o filme pelo qual ele é mais venerado, que é o Boulevard do Crime. Les Enfants du Paradis. Não falo francês, mas acho que isso eu acertei. É um filme de 1945. Também pode ser considerado um duplo, né? 2 filmes em um, né? Eles acabaram fazendo isso, pelo que eu li, porque na época os alemães exigiam que você tinha que ter no máximo uma certa metragem lá de filme. Né? Exato. Isso. Agora, o Carnet mesmo, ele conta uma história um pouquinho diferente. Numa entrevista que eu li, ele diz que eles filmaram e eles projetavam fazer o filme com 2 horas e 15, sei lá. E aí o produtor falou, não, 2 horas e 15 não dá, a gente geralmente na França se fazia o filme com 1 hora e 40 no máximo, e eu faria 2 filmes, se você conseguisse fazer 2 filmes, separar... Para cobrar 2 vezes o ingresso, né? Para cobrar 2 vezes o ingresso. Mas é mesmo. É mesmo. E aí ele voltou lá pro Prévert e aí eles desenvolveram a história, né? E fizeram em 2 épocas o filme. Né? Não, eu falei. Mas eu acho que caiu bem. Esse negócio do ingresso eu falei porque é verdade. Os distribuidores, ele fez em 2 partes 2 filmes, mas que eram para ser exibidos em sequência. A pessoa ia no cinema para ver. Então os distribuidores falaram, não, peraí, mas vou cobrar 2 ingressos. 2 ingressos. Porque tá certo, né? Vou ocupar 2 sessões ali, pô. Agora, o título original, né? Que é As Crianças do Paraíso, seria uma tradução literal, né? Que é a tradução que foi para os Estados Unidos, né? Children of Paradise, que é uma tradução interessante, porque é uma referência que é dada dentro do filme, né? Eles chamavam de paraíso aqueles assentos do teatro que eram mais baratos, eram populares mesmo, lá no alto. Lá em cima. Então era o paraíso, era o heaven lá, né? Era o céu. Tem vários planos no filme. E as crianças, que mostra aquela... Não, tem um diálogo que ele fala. Não, eu sei, mas eu tô só falando que tem vários planos no filme que mostram essa galera quase pendurada lá em cima e aplaudindo e saindo da linha mesmo. E a galera, né? Aquele frisson, né? Povão. E as crianças seriam justamente o que é o tema do filme, que são os atores, né? Os atores daquele teatro, principalmente ali do teatro de mímica ali, qual é o nome? Pantomima. Funambule, né? Funambule, teatro de pantomima. Funambule. E é outro filme que teve um roteiro que surgiu também de forma curiosa, né? Quer contar essa história aí? Bom, que eu sei que eles se encontraram lá, o Carnet encontrou aquele ator que faz o Batiste, né? O Jean-Louis Barrault. Jean-Louis Barrault. Em Nice. E o Barrault sugeriu para ele fazer um filme sobre esse famoso cara. Esse filme, aliás, essa história, ela tem vários personagens e situações reais, né? Como o mímico Baptiste, né, que na verdade o nome dele era como? Era Jean-Gaspard de Bourreau. Jean-Gaspard de Bourreau, né, que era na época ele era um mímico famosíssimo assim, Paris toda conhecia o cara, né? Que a gente vive numa época que a internet leva tudo. Né? Baptiste era o personagem principal dele, né? Era o Pierrot lá que ele interpretava nas peças, né? Acabou virando o personagem do filme. E o Frédéric Lemaitre, né, que era um ator famosíssimo, né, que
que sobe na carreira. Ali a gente vê bem no filme, né? No início ele chega no Grande Teatro e o cara manda ele embora, e depois ele vai parar no Funenburg, que é um teatro de segunda categoria, e na segunda parte do filme ele tá lá no Grande Teatro, super aclamado. Mas parece que o que interessou o Carnet e o Prévert é que a história desse Jean-Gaspard Deburau, ele era muito famoso e ele teve um episódio fatídico lá na vida dele, que ele estava na rua com a amante dele lá, passeando, e parece que um bêbado foi importunar ela, começou a xingá-la, tentou agredi-la, não sei o que, ele foi defendê-la com uma bengala. E aí acho que ele acertou o cara lá de uma forma que acabou matando o cara. E aí na época, o que chamou a atenção do Carnet nessa história é que na época o pessoal lotou o julgamento dele, né? Encheu os tribunais porque ele era mímico. E o pessoal queria ouvir a voz dele, né? Ninguém conhecia a voz dele. Interessante. Então, o pessoal foi para o tribunal para ouvir a voz dele. Só que o Carnet desistiu de fazer essa ideia porque ele não achou que ele conseguiria botar. Acho que o Jean-Louis Barrault, que já era um famoso, era mímico também, né? O Jean-Louis Barrault. Ele era um cara do teatro, né? Ele fundou uma companhia, ele foi diretor da Comédie Française, ele é um cara mais voltado para teatro do que para o cinema propriamente. Agora, o Prévert, ele ficou meio assim, ele não gostava dessa coisa de pantomima, o Prévert não gostou dessa ideia de roteiro. Mas depois, justamente o Barrault falou para ele, não, você não se preocupa que a parte de pantomima, mímica, eu vou dirigir, eu e o meu professor de mímica aqui, que era o ator que faz o pai dele no filme, né? E então tá, e o Prévert ficou, e depois o Prévert lembrou que ele queria muito fazer um filme sobre o Lacenaire, aquele criminoso famoso, também personagem real, mas que os nazistas não iriam deixar ele nunca fazer um filme sobre um criminoso, né? Mas ele pensou, bom, mas eu posso botar o Lacenaire num filme sobre o Deburau, né? E foi aí que ele entrou na parada. Pois é, eu não sei se essa ideia... Você falou um negócio interessante aí que eu tô matutando aqui, porque o que eu acho interessante nesse filme é essa coisa, meio que um paralelo que ele faz entre os artistas daquela época e os pequenos ladrões ali, né? Os trapaceiros, o cara do biscate ali, o Jericó, entendeu? Porque de Jericó todo mundo vivia naquele boulevard, naquele espaço da rua ali onde todo mundo se encontrava. Naquela confusão, né? Naquela confusão. E eu acho que o fato de ele começar o filme com aquele plano geral mostrando a rua, muito legal, né? Aquele movimento de câmera, é muito legal. Com uma cortina subindo, né? Uma cortina subindo, exatamente. E aquele plano das pessoas na rua, eu acho que ele já deixa claro o que é essa história também. E me parece, uma oposição muito forte ao filme anterior, né? Porque o filme anterior é tudo muito fechado, digamos, com um requinte muito maior, com uma questão de uma dinastia, aquela coisa meio de reinado, e aqui você vai pra rua, pra sujeira. Então já tem essa oposição da bandidagem, que é uma característica dos filmes dele que a gente viu nos anos 30. Essa questão da bandidagem. Tudo bem que aí também a gente estava... Ali era um cenário, né? Era um set ali de 400 metros, mas era uma coisa aberta, né? Grandiosa. Inclusive chegou a ser destruído por uma intempérie, lá, uma tempestade, precisou ser reconstruído. Isso foi uma das muitas dificuldades aí. Mas tem uma história também, não sei se vocês sabem, que nos sets de filmagem do Boulevard do Crime, algumas, para dar a impressão de grandiosidade, de profundidade, tem algumas cenas em que eles usaram veículos menores com anões ali guiando esses veículos para dar a impressão que era pessoa. Tipo Casablanca, lembra? Exatamente. Tipo A Última Gargalhada também, né? Também, usava em perspectiva, né? Isso era... Eles usaram esse efeito no filme para dar essa ideia de que o ambiente era maior do que realmente era, né? É interessante isso. Mas nessa coisa que eu tô falando dele misturar ali, fazer um paralelo entre... Eu acho que nessa época aí que o filme retrata, o ator daquele teatro ali, daquela espécie de espetáculo, ele era meio visto como se fosse um
uma pessoa daquela categoria ali, vamos chamar assim, né? Prostitutas ou bandidinhos, né? De pequenos furtos e tal. Porque você vê que tem várias cenas onde parece que ele está indicando isso, né? Tem aquela famosa cena lá que tem o roubo do relógio e depois aquilo é espelhado na mímica do Batiste lá, quando ele revela para a polícia o que ele viu, né? Que ele está em cima do palco, ele faz uma mímica para contar o que ele viu. E aí ele salva a pele da Arletty. Ganha uma florzinha. Ganha uma florzinha no final. O personagem do Marcel Herrand, que é esse Lacenaire que você falou, ele é escritor, mas ele é um ladrão e é um assassino. Quer dizer, essas figuras se misturam. A própria personagem da Arletty, ela migra da vida meio que de biscateira dela lá, de fazer um show de nudez, não sei o que, e vira uma atriz do Funambule. E a abertura, e a primeira aparição dela é curiosa, porque ela tá dentro de uma banheira com uma... segurando um espelho. Um negócio meio de medusa, né? Parece uma medusa. Exatamente. Aquilo ali é um show, era uma atração naquela... Como se fosse uma atração erótico, uma atração ali, de né? parque de diversões e tal. Agora, o que eu ia te falar? A história se passa ali por volta de 1827, se eu não me engano, a primeira época, né, do filme, a primeira parte, que se chama Boulevard do Crime, que acabou virando o título do filme no Brasil, né, Boulevard do Crime. Na verdade é o título da primeira parte apenas. E a segunda, O Homem de Branco, né, que aí a história se passaria 7 anos depois, quando ela reaparece, a Garance, personagem já casada. Agora, o Boulevard do Crime, só para explicar para quem não foi atrás para ler, é o apelido do Boulevard do Temple, que era existiu realmente nessa época, existe até hoje, né? Aquele espaço onde tinham teatros, 2 teatros principais, que era o Gran Teatro, que seria o teatro oficial, com peças sérias e tal, e o Teatro Funambule, que era uma coisa mais de pantomima, e onde inclusive era proibido ter texto falado, né? Tanto é que aquele diretor do teatro fica toda hora falando de multa, né? Dá multa pra galera. Alguém gritou no palco, multa. Porque é interessante essa oposição que o filme faz, porque o personagem do Bressot, que é o que chega depois, o ator, né, que ele acaba vestindo a roupa do leão logo no começo. Exato. Ele é a impressão que dá é que ele é um ator mais shakespeariano, ou ele quer ser shakespeariano. Ele quer fazer Otelo, né? Ele quer fazer Otelo, que é justamente ele chega a falar, que é justamente o que eles não querem ali. Ele chega a falar depois ali pro diretor, eu vou morrer aqui de silêncio, eu vou morrer de silêncio. Não, e tem uma hora que alguém grita lá do Paradis lá, alguém grita assim: faça silêncio, que eu quero ouvir a pantomima. Não sei se vocês lembram disso. Faça silêncio que eu quero ouvir a pantomima. E essa questão que vocês citaram do espaço onde ficavam as pessoas mais pobres é curioso, porque hoje é exatamente o contrário, né? Os ricos ficam mais no alto e os pobres ficam embaixo. Naquela época era diferente, né? Os menos abastados ficavam na parte mais alta do teatro. Hoje, camarote, frisa... Mas aqui no Teatro Municipal do Rio... Tem isso também, tem isso também. É mais barato lá em cima. O balcão. Aqui em Jundiaí, o camarote é no alto. E o pessoal fica no Teatro Municipal do Rio, eu sempre ouvi isso. Nunca fiquei lá, mas eu sempre ouvi que lá em cima, lá no alto, na galeria mais alta, é mais barato, mas a pessoa não consegue ver quase nada, mas... Não, dá pra ver, mas escuta muito bem, que é o melhor, a acústica é muito melhor. O som ali é muito bom, mas dá pra ver sim. Dá pra ver? Tá tranquilo. Então tá bom. Agora, esse filme tem o Pierre Renoir também, que é aquele cara que faz um vendedor ambulante ali, ele meio que dá uma liga na história, né? Ele aparece em alguns momentos. Esse cara era o irmão mais velho do Jean Renoir, né? Ele tem uma importância na história, porque ele que dedura, às vezes, para outro, alguma situação ali, né? Como naquela reaparição da Garance, né? Ele vai avisar a mulher do Batiste, né? Que ele já tá a essa altura casada lá com aquela Nathalie. E ele avisa... Já é a segunda época já. Agora, deixa eu só, então, nesse momento, fazer uma parte e trazer de volta o nosso amigo Robert Le Vigan.
O Jericó era para ser o Robert Le Vigan, começou a trabalhar no filme, inclusive consta que tem uma cena do filme que é o Robert Le Vigan que a gente vê, eu não consegui identificar isso, que é aquele cara que eu tinha falado que é o pintor que se suicida lá no Cais das Sombras e tal. E ele tá no Genie também, você não vai lembrar, Fred, ele tá no Genie. Mas, enfim, esse cara, ele foi, logo no início ali das filmagens 43, ele estava sendo acusado de ser colaboracionista e era, pelo que consta, ele era realmente defensor do fascista, essa coisa toda. Então ele fugiu, ele desapareceu. Simplesmente largou o filme e desapareceu. Aí botaram o Pierre Renoir. Bom, o que aconteceu? Depois acharam ele. Aliás, ele foi. Antes de achar, ele já tinha sido julgado à revelia e condenado a 10 anos de trabalhos forçados. E aí acabou sendo preso. Ficou 3 anos, saiu em condicional, uma coisa assim. E só que ele fugiu para a Espanha, depois fugiu para a Argentina e viveu na Argentina até morrer, 72. Então esse seria o Pierrot, mas aí eu só trouxe isso porque é mais um caso, né, de... O Jericó, né? É o personagem que acabou fazendo Pierre Renoir. É mais um caso aí de carreira destruída, né, por essa coisa toda da guerra mesmo, né? Mas nesse filme aí, cara, tiveram outros eventos assim, né? O Carnet conta que um dia ele foi procurar um diretor de produção dele e o cara não tava no set. E aí procurou, cadê o cara, mano? Aí descobriu que o cara tinha fugido também, porque a Gestapo tinha o costume de fiscalizar algumas filmagens ali, né? Pra ver o que estava rolando na produção. E esse cara era procurado pela Gestapo. Então o cara picou a mula e parece que a Gestapo também forçava para colocar como extra pessoas que colaboravam lá com o regime, né? Então, se você tivesse algum conhecido lá, ou né, tivesse alguma relação estranha com um nazista, não sei o que, você pedia para participar do filme e eles iam lá e eu quero que fulano participe e tal. E o pessoal tinha que estar sempre, né, dando desculpa, dizendo, não, esse cara não tem o perfil da pessoa do século XIX. Eles davam uma série de desculpas para fugir dessa galera aí, né? Mas fala aí. Não, quer dizer que só faltou comentar que no julgamento do Vigan, lá do Le Vigan, quem depois a favor dele, tentando livrar a cara dele, foi justamente o Jean-Louis Barrault, né, e o diretor do Vivier também, mas não adiantou muito não. Agora, também tem o caso do próprio produtor, alguns dos problemas aí decorrentes da ocupação, né? Vamos lá. Começa que o filme levou praticamente 2 anos para ser concluído, né? Em total, assim, de período líquido de produção, deu 18 meses. Né? As filmagens começaram e logo depois foram interrompidas por causa da invasão aliada na Itália. Tinham produtores italianos envolvidos que pularam fora, né? Então secou a fonte de dinheiro. Então a produção ficou... Acho que 2 meses, não foi? Ficou 2 meses interrompida. Depois o produtor André Pavlet foi proibido de continuar trabalhando porque era judeu. Né? O filme ficou interrompido mais um tempo. E daí vai, cenário que foi destruído e por intempérie. E depois, quando já em 44 teve a desembarque, o dia D lá, desembarque da Normandia, e já tinha-se alguma previsão ou possibilidade, né, de um desfecho favorável, pelo menos a libertação da França, o próprio Carnet começou a segurar, pisar no freio para justamente o filme só ser concluído já numa situação de França livre, né? Ele apostava daí que teria mais condições de passar incólume pela censura, e no que aliás deu certo. Tanto é que o filme foi exibido pouco depois, né, da libertação. Mas eu também ouvi falar que teve a questão da duração, porque ele queria que o filme passasse as 2 partes juntas, e como os alemães não aprovavam um tempo muito longo, ele tinha essa esperança de reproduzir os 2 filmes juntos como se fosse um só. Não sei até onde essa história é verdadeira também. Deve ser também. E sem contar aqueles 2, né, que a gente já comentou, o Alexandre Tronet, né, o designer, né, e o Joseph Cosmal, o compositor, que eles trabalharam anônimos, escondidos no filme, e aparecem nos créditos hoje, né,
foram colocados nos créditos, mas fizeram questão de colocar lá, trabalhando na clandestinidade, Alexandre Troné e Joseph Cosmar. Ficou um registro histórico mesmo, né? Escárnio, né? Fizeram escárnio dos alemães. O Roger Ebert, ele diz que algumas fontes dele que esse filme, o Boulevard do Crime, ele teria sido uma resposta francesa ao O Vento Levou. Seria O Vento Levou equivalente ao Vento Levou da França. Acho que ele era até anunciado. Curioso, né? O pessoal anunciava, acho que nos Estados Unidos eles anunciavam como O Vento Levou o Francês. Talvez assim na grandiosidade do projeto e tal, pode-se pensar nisso, né? Mas é um filme totalmente diferente. Na questão do tempo também, né? Da passagem do tempo, que O Vento Levou também se passa por um longo período de tempo. E também com vários romances e quadriláteros, encontros amorosos. E desencontros, né? Agora, o Carnet, ele diz que ele foi realmente chegou a se arrepender de ter entrado naquele projeto por causa da dificuldade toda. Eu acho que foi um grande feito, né? É um daqueles feitos do cinema, assim, que terem concluído esse filme na situação que estavam, né? Foi um milagre. É um milagre, exatamente. E acho que valeu a pena, né, cara? Porque esse filme eu acho que até hoje é considerado como o melhor ou um dos melhores filmes franceses de todos os tempos. Ele foi eleito numa enquete de 600 críticos e profissionais do cinema nos anos 90. Ele foi eleito o melhor filme francês do século XX. Né? Acho que o Roger Ebert mesmo que ele fala, né? Hoje em dia, se tivesse de novo essa enquete, será que seria? Será que não iam vir com um filme do Godard, um filme do Truffaut? Inclusive como a gente já viu acontecer e já falou coisas similares em vários episódios, quando falou de Bergman, quando falou de Kurosawa, quando falou de quem mais? De Anselmo Duarte. Até o que você vai falar. De Anselmo Duarte. Sempre vem a galera do cinema novo, da Nouvelle Vague, do novo cinema sueco, não sei o quê, e parece que é quase um pré-requisito. É uma escada, né, talvez. Desancar o que veio antes, né? Então... É chegar assim, dizer isso aqui não é o cinema que serve, nós vamos fazer uma coisa nova, tem que achar um Cristo. Eles falavam coisas do tipo, aqueles filmes até que eram bons, mas era por causa do roteiro do Prévert. Porra. Aí o que acontece? O senhor, aquele cara que foi diretor, foi um dos fundadores da Cinemateca Francesa, não vou lembrar o nome dele agora, ele é Georges Franju. Georges Franju. Ele tem eu vi um depoimento dele, ele não mede palavras não, ele fala assim, porra, aquela galera da Nouvelle Vague eram uns babacas presunçosos, nenhum deles chegava aos pés do Carnet. O Truffaut até chega a falar que ele trocaria todos os filmes dele por ter dirigido o Boulevard do Crime. Mas você sabe que tem um cineasta que inclusive continua fazendo filme hoje, e que ele se rende a essa geração do Carnet, também do Clouzot, que é o Bertrand Tavernier. Ele reverencia muito, ele respeita muito essa geração, e inclusive ele fez um filme chamado, não sei se vocês já viram, chamado Passaporte para a Vida. Não. Que é justamente sobre a história de como os estúdios na França funcionaram durante a ocupação alemã. Legal, vou anotar, já estou anotando aqui. Não, esse vale muito a pena, é um filmaço, chama-se Passaporte para a Vida, e é uma história real, né? Como que imagino que pelo título seja algo, desculpa te interromper, que tenha muito a ver com esse filme aqui, como você falou, né? Porque esse filme foi considerado um salva-vidas para muita gente, porque a pessoa tinha que estar trabalhando, ela tinha que ter um emprego ali E esse filme mostra justamente a relação entre o diretor, esse jogo de cintura, o diretor, produtor, a presença dos alemães dentro do estúdio, os alemães tentando controlar, ao mesmo tempo a resistência escondida dentro dos estúdios franceses, quer dizer, toda aquela loucura daquele momento dentro da produção de um filme. E é uma homenagem do Tavernier para essa época e para esses diretores, né? Inclusive o Henri Georges Clouzot, que nessa época fez também aquele filme O Corvo,
que foi que foi super... um bafafá danado. Foi um bafafá, exatamente. Porque desagradou todo mundo. Desagradou todo mundo, né? Porque era um filme sobre delação também, que tinha aquela questão das cartas misteriosas e tal. E tinha até essa história de que o Clouseau também teria simpatizado um pouco com os nazistas, que não é verdade, mas tinha toda essa acusação. Mas enfim, então acho que é uma época meio nebulosa aí da história do cinema francês. Né? Pois é. Legal. Agora, vamos só falar mais um pouquinho da personagem da Arletty nesse filme aí, porque eu acho que ela tá sensacional nesse filme, assim, essa coisa que ela passa, né, porque ela é cortejada em momentos diferentes ali, ou até simultaneamente por 4 caras, né, de certa forma, né, e ela meio que passa incólume a isso, né, ela mantém a pose dela. Ela mantém a pose, ela não se envolve verdadeiramente com ninguém até perto do fim, né? Quando aí parece que ela realmente descobre quem daqueles ali realmente gostava dela, né? Que era o Batiste, né? O Batistão. Mas só que aí nesse momento, quando ela descobre isso, ele já está casado, com filho, essa coisa toda. E não tô falando disso, não vou falar isso para encerrar a conversa, mas a cena final dele correndo no meio do carnaval e ela na carruagem indo embora, aquilo ali é emblemática, assim. É mais maravilhoso. Mais um dessa linha que eu falei ali, né? Que parece que agora eles vão se reencontrar e aí tem uma interrupção e ele volta à realidade, né? E ela abandona porque sabe que não dá para ficar com o cara tá casado, com filho, não vai fazer isso com a vida da mulher e do filho dele, né? Então é mais uma ruptura aí nesse sentido aí que a gente vê em diversos outros filmes. É um arco interessante, porque o filme começa com a multidão na rua e depois você chega no final com essa multidão que não deixa ele se locomover, não deixa ele andar, né? Parece que tem toda essa questão da realidade que está confrontando o cara que está indo atrás do amor dele, né? Meio que a multidão versus o ator, não sei, enfim. Mas dá pra gente tirar alguma interpretação interessante daí também. E o filme termina exatamente o inverso do que começa, né? O plano geral daquele povão lá e a cortina se fechando. É, né? Verdade. É verdade. Interessante. Mas tem mais alguma coisa aí? A gente vamos falar aí rapidinho aí dos... Não, depois ele ainda faz mais um filme com Prévert, que é o Portas da Noite, que é um filme que tem o Yves Montand. Eu assisti já tem muito tempo, não consegui rever agora. Também foi um fracasso. Foi um fracasso esse filme e fez com que o Prévert se desinteressasse por escrever roteiro. Ainda depois, eu acho que ele trabalhou em mais um roteiro ou 2. Ele trabalhou no roteiro do Le Fleur de l'Âge, que é o filme que não foi acabado e eu acho que seria um filme muito impactante, inclusive, e esse filme ele foi justamente interrompido por questão de censura mesmo. E aí acabou de ver essa parceria. Dizem que ele chegou a trabalhar no filme seguinte, de 50, lá, o Paixão Abrasadora, La Marie du Port, mas não foi creditado. Que era uma história daquele escritor de romance criminal, Georges Simenon. Outro filme com Gabin que também, é mais um filme com Gabin. Depois tem aquele Juliette, que você assistiu, Fred, eu assisti também. É razoável, não é um filme ruim. É um bom filme aí desse, né? Dizem que depois do Portas da Noite ele nunca mais foi o mesmo. Acho que o Portas da Noite ainda é um filme digno. Mas o Juliette não é ruim, né? O Juliette não é um filme ruim. Também não é ruim. Tem uma proposta muito legal, eu acho, daquela coisa do cara que tá na prisão. Da prisão, né? Mais um cara à margem da sociedade. E quando ele sonha, é o momento de liberdade dele, né? Então, ele encontra o amor também. Tem uma certa relação com esse período áureo aí do Carné, né? Tematicamente falando e tal. Depois o Teresa Racan, que eu assisti também, que é com a Simone Signoret e o Rafa Alone, que é um bom filme, bem tipo filme noir mesmo. Ele me lembrou bastante o Destino Bate a Sua Porta. Destino Bate a Sua Porta. Aquela coisa da mulher casada, adúltera e tal. E depois ainda vi mais um, O Ar de Paris, que é o último filme dele com a Arletty. E também tem o Jean Gabin, que é praticamente um filme sobre boxe. O Gabin é um treinador.
Mas é um filme bem fraco. E daí por diante eu não vi mais. Ele ainda fez mais, sei lá, deixa eu ver, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele fez mais uns 8 filmes depois desse, acabando ali em 77 com o documentário A Bíblia. Não posso falar sobre ele porque eu não vi. Agora, eu não vi esse A Bíblia, mas parece que ele faz um registro de uma basílica em Montreal, na Sicília, que tem uns mosaicos da Bíblia e tal, então ele meio que conta a história por ali, entendeu? Deve ser minimamente interessante. Entendi. Ele ia fazer um filme um pouquinho antes disso com o Gabão, um filme sobre imprensa, mas aí o Gabão morreu em 76 e não deu certo. Agora, até os anos 90, com 80 e poucos anos, o Carnet ainda estava com projetos ali, apesar de ter feito o último em 77, com um bom tempo, aí voltou a tentar filmar em 92. Ele filmou 8 dias, e aí o filme foi interrompido, um filme chamado Mushi, que era um filme em que ele ia fazer até uma homenagem à profissão do pai dele, o personagem lá é carpinteiro e tal. E ele chegou a ser cogitado para fazer o Rainha Margot e o Germinal, que são filmes ali também do início dos anos 90, mas aí acabou que não funcionou. Seria curioso, né? Ver o cara trabalhando nos anos 90. Eu acho que uma discussão que a gente poderia levantar, e acho que é interessante debater, é essa questão da colaboração com o Jacques Prévert, porque tem muita gente que diz que talvez o gênio por trás dos filmes não era o Carnet, mas o Jacques Prévert, e sem o Prévert ele não teria sido ele não teria se dado tão bem sem esse roteirista. Eu particularmente não acredito, eu acredito no talento do Carnet, não sei vocês, o que vocês acham disso? Cara, eu acho difícil argumentar contra essa tese aí, que você acabou de colocar e você diz que não acredita, porque, pelo menos dos filmes que eu vi, parece que o Prévert fez 7 dos 8 primeiros filmes dele. A melhor fase dele está junto com o Jacques Prévert. Assim, eu não vi essa segunda metade da carreira dele como diretor, então fica até difícil julgar, né? E aí você pode levar para o lado de que, ele já era um diretor já em outra fase do cinema, né? Com um outro tipo de produção, década de 50, 60, 70, né? Já mais no final da carreira, então sei lá, cara. Ficaria difícil julgar, cara, mas eu acho que os dois funcionam muito bem. Não, sim, eu acho que os roteiros são incríveis, não tô desmerecendo o trabalho do Jacques Prévert, eu acho que é incrível, eu acho que merece todo o crédito, mas eu acho que a força da direção desses filmes eu acho que é muito... É grande também. É grande, né? Não dá pra negar, né? Exato. Eu acho que, assim, talvez o que você esteja querendo dizer, e eu até vou concordar, o Carnet talvez não possa ser colocado como na mesma prateleira de um Bergman, um Kurosawa, um Kubrick, um desses caras em que parece que a carreira toda do cara foi muito boa, salvo às vezes um ou outro deslize, né? E também, se você pensar num John Huston, por exemplo, que é sabidamente um diretor irregular, mas que também fez filmes excelentes, espalhados pela sua carreira. Nesse caso, não. Nesse caso, ele teve um período... Ele fez de tudo, né? Ele teve um período... O Carnet, eu acho que ele teve um período muito bom, mas talvez curto, né? Que foi... E o restante todo ali, vamos supor, de 50 e pouco até... por mais de 20 anos finais aí, teríamos que ver para dizer, mas não são filmes de grande destaque, são filmes super falados e tal. Mas realmente, eu entendo o que o Rafael quer dizer, porque realmente, mesmo esses filmes com o Jacques Prévert não são filmes só de roteiro. Não, né? claro, nunca é. Eles têm diversas qualidades, diversas virtudes que são associadas à direção mesmo, né? Pega o curta, né, o Nojante, a gente vê lá um cara que sabe filmar, que sabe transmitir o que está dentro dele, né? Não são filmes de história, né?
E eu vou além, porque eu acho que... Eu vou pegar um exemplo do filme dos Visitantes da Noite, que, na minha opinião, o roteiro é a parte mais fraca do filme. É verdade. É o elo mais fraco do filme, é o roteiro. E a direção eu acho que é melhor do que... Ela se sobressai nesse filme, nos Visitantes da Noite. E o roteiro acaba sendo o elo fraco, na minha opinião. Eu acho que o próprio Carné nunca foi, ele admitiu isso, ele nunca foi um diretor de atores, assim, né? Ele se preocupava mais com a coisa dos cenários e planos e tal, mas a direção de atores não era o forte dele. Isso aí é dito em vários momentos aí do que eu li ou vi de documentário. Não sei se isso em alguns momentos não pesou contra também, mas eu acho que não dá para acreditar só o Prévert, não, o sucesso desse filme. Não dá mesmo. Mas que bom que os dois coexistiram aí e colaboraram, né? Porque a gente não sabe o que seriam esses filmes aí se não tivessem um ou outro, né? Sim. Jacques Prévert também sozinho, o que ele fez, né? Você pode pensar dessa forma. E 31 de outubro de 96 morreu o senhor Marcel Carné. E tá lá no cemitério do Montmartre, em Paris. Tem aí algumas... Visitou, não? Não. Tem aí algumas cinebiografias dele, documentário, na verdade, né? Eu até assisti aí Marcel Carné, Minha Vida na Tela, seria talvez a tradução, não sei, estou tentando traduzir do francês aqui, Ma vie à l'écran. Ele inclusive brincava, né, que écran, que é tela em francês, era como é que fala? Era uma... Eu me esqueci o termo... era uma mistura das letras do nome dele, Carné, Écran. Como é que fala isso? Eu esqueci o nome. Um anagrama. Anagrama. Yes. Então tá, né? Legal. Então vamos lá, vamos encerrar, né? Vamos encerrar. O próximo a gente vai fazer Era Uma Vez em Tóquio. Filme aí do senhor Yasuhiro Ozu. E vamos agradecer a participação aí do Rafael Amaral mais uma vez. Beleza de papo aí, Rafael. Fui coadjuvante hoje. Não. Baita contribuição aí, valeu. Eu que agradeço eu agradeço muito vocês terem me convidado para participar. Sintam-se à vontade outras vezes. E ainda que eu não tenha visto tantos filmes do Carné quanto vocês, eu acho que foi possível não só trocar algumas ideias, mas também absorver algumas boas informações aí por meio de vocês. Obrigado aí, Rafael. Olha, agradeço muito, viu? Obrigado, Rafael. Eu não tinha visto tanto, não. Eu dei uma corrida aí pro podcast. Eu tinha visto os principais ali, né? Mas dei uma acelerada aí para esse podcast. E mais uma vez, né? Mais uma vez o podcast funciona como um bom pretexto para a gente conhecer mais, para a gente exercitar o nosso completismo. É isso aí. Valeu, Alexandre, também. Valeu, Fred. Até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Abraço.